E aí? E aí? Fala, gente! E aí, bom? Nós. Tomem seus lugares e lá vamos nós. O Henrique estava dando aula aí, o Henrique Toledo. Vocês que estão ao vivo aí, já vai apertando o like, aperta tudo que tiver de nessas redes sociais. Como governar suas emoções. Não é como controlar. Emoções não são controladas, elas são canalizadas. Então presta bem atenção. Esse movimento de querer controlar a emoção. Respira 10 vezes bem fundo. Aquele trem, isso aí não funciona. Você é desconectado da realidade e é como se você fosse uma máquina que estivesse em pane, esquentando o motor e tendo que jogar água e desligar o motor para ver se passa. As emoções, elas precisam ser amadurecidas, elas precisam ser confrontadas, provocadas e elevadas. E aí, ao invés de controlar, você vai fazer o quê? Ao invés de controlar, você vai canalizar. Então fala assim comigo, eu vou canalizar as minhas emoções. Então, entendendo o que é emoção. Emoção é a forma que o seu corpo devolve energia para o mundo real. E sentimento? Você que está anotando, você vai anotar assim, ó, sentimento é a interpretação da realidade. Uma pena a gente não aprender isso desde pequeno. Não aprendendo isso desde pequeno fica terrível. Por quê? Porque a gente confunde sentimento com emoção. A maioria das pessoas que estão assistindo agora estão confundindo isso até hoje. Acha que sentimento e emoção é a mesma coisa. Sentir. Tá calor, tô sentindo. Emoção não é sentimento. Emoção é como eu devolvo essa interpretação. Então, eu senti calor, eu posso ficar imóvel. E aí eu devolvo a emoção. Ah, eu vou ficar alegre com esse calor. Ou então eu vou ficar triste. Você já viu que tem gente que fica triste no frio e tem gente que fica feliz no frio? Isso são emoções. A devolutiva daquele sentimento são as emoções. Então, se você entender de fato para que servem as emoções, é a forma que você devolve energia para o mundo. Sabendo a forma que você devolve energia para o mundo, você vai ter que treinar. Então, a partir de hoje, fala assim comigo, ó, eu vou treinar as minhas emoções. Treinar emoções. Como que eu treino emoções? Para treinar e canalizar essas emoções, eu preciso, por exemplo, quando eu chego perto de alguém famoso, eu tenho uma tendência a ficar com as emoções abaladas. Eu não tenho, porque eu já treinei. Ah, mas é porque você ficou famoso. Não é porque eu fiquei famoso, não. Antes de ficar famoso, eu tinha treinado isso. Que treino que é esse? Um treino que você olha para você e fala, mas qual que é a diferença que a gente tem? É o tanto de dinheiro que a gente tem na conta? As pessoas, elas tremem porque elas pensam, mas o fulano, ele é mais... Deixa eu te falar, se você souber que você é mais semelhança do Criador, não tem ninguém diferente de você do jeito que você imagina. Só que é difícil de acreditar isso na teoria. Então você vai ter que rodar isso na prática. E aí, o que é a questão? Entendendo a diferença, eu adoro contar isso aqui para todo mundo. Ó. Você desde pequeno souber isso aqui, que só tem um mundo real. Tem um ciclo da realidade. Tem um ciclo da realidade. O sentimento fica aqui, ó. Aqui ficam as emoções. Sentimento é a leitura do mundo real. Esse sentimento vai liberar uma emoção, que vai liberar uma ação ou uma omissão. E isso aqui devolve energia para o mundo real. Mundo real só tem um, não existem dois, só tem um mundo real. Mundo ideal são 8 bilhões. 8 bilhões de mundos ideais. Então, o mundo real é a natureza, se você quiser escrever, é a natureza. Aqui é ideologia. Qualquer loucura da cabeça de uma pessoa é uma ideia, uma ideologia. Sentimento é a interpretação da realidade. Isso vai transformar numa emoção, sem entender. Como que eu sinto as coisas? Com o cérebro. O cérebro capta qualquer coisa da natureza e cada um sente uma coisa diferente da outra. Então, cada um está sentindo uma coisa diferente aqui. Se alguém fizer alguma coisa aqui no palco, vários de vocês vão ter sentimentos diferentes. E a ação foi uma só. A ação tem uma lógica, ela é naturalmente algo único, só que cada um interpreta de um jeito. Se alguém falar que foi arrogante aqui, o outro vai achar,
Ah, é desprezo. O outro vai chamar de arrogância. Cada um chama de um sentimento diferente. Existe uma diferença muito grande do sentimento e das emoções. Solta os comentários no YouTube aqui que estão parados. Então, entendendo isso aqui, o que eu faço com as minhas emoções? Vou te explicar. Quando você tem bloqueios emocionais, são rios que deveriam estar fluindo, esses rios estão travados. Esses rios travados te impedem de prosperar. O que a gente tem que fazer? A gente precisa de destravar esses rios, destravar essa fluidez. Destravando essa fluidez, o que eu consigo? Eu consigo prosperar. Se um rio está descendo água, peixe está subindo. Animais estão fluindo ali. A flora e a fauna começam a prosperar por causa do liberar de rio. Estou falando da natureza. Tá, mas como é que eu controlo a emoção? Quando eu fico muito emocionado, eu choro. É porque é imaturo. Quando eu vejo um famoso, eu fico abalado. Porque é imaturo. Ah, Marçal, é fácil para você agora. Eu tô te falando, eu resolvi antes de ficar famoso e antes de ficar rico. Eu lembro tanto que eu tremia, Vitor, chegando perto de alguém. Aí foi um dia que eu decidi. Que eu falei, cara, minha cabeça, foi esse dia que eu queria essa imagem. Eu fui ter uma reunião com um bilionário, 2016 talvez, 15 para 16. Estou entrando na indústria do cara, o cara multibilionário, os caras mais ricos do meu estado. Aí eu lá, assim, tremendo, falei, cara, por que você tá de jeito? Aí eu fechei o olho e imaginei meu crânio dele batendo na quina do meio-fio. Aí na minha imaginação, os dois crânios rachou igualzinho. Falei, qual que é a diferença que esse cara tem? Esse cara tem mais história, esse cara tem mais propaganda com o nome dele, esse cara não tem nada demais. E fui lá e falei um monte de coisa para ele e fiquei amigo dele ainda. Fui lá pedir um favor na cara dura, o cara fez porque eu tava confiante. Agora um fã, um cara tremendo, com as emoções abaladas, não consegue. Você vai fazer grandes negócios com tubarões, aí você tem um comportamento emocional de lambari, um lambari tentando falar com um tubarão vai comer você com farinha. Ou seja, suas emoções atrapalham a sua prosperidade. Dá para perceber isso ou não? A emoção sim trava ou destrava a prosperidade. Então, então eu tenho que ser uma pessoa menos emocionada. Emocionada sim, emocional não. Emocional tem que ser muito. Você precisa entender que as emoções regulam seu nível de governo. As suas emoções, por exemplo, a paciência. Se você não tratar ela emocionalmente, você estoura muito rápido. Eu era um cara que estourava rápido. Hoje eu vou te falar, só se for de forma intencional. Ninguém consegue falar assim, agora o Marçal surtou, fez ele ficar com raiva. Não fico de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque de tanto limar, de tanto treinar as emoções, aconteceu algo. Meu cérebro fala assim, ó, não perca seu tempo com essa pessoa, porque eu calculei aqui, não dá ROI. Então eu não entro nesse joguinho dos outros. Quando a pessoa está querendo me irritar, de fato, eu olho para ela e falo, mas que dia que eu vou dar atenção para você? Porque não dá ROI o que você está fazendo. Eu realmente vou te explicar algumas coisas que vai fazer com que você treine suas emoções de forma correta. Primeira delas, tem que ser desapegado. A pessoa que é apegada, ela é burra emocionalmente. Desculpa falar assim, mas é a verdade. Uma pessoa que é apegada emocionalmente a lugares, a coisas e pessoas, lugares, coisas e pessoas, e situações. Essa pessoa, ela é, infelizmente, burra emocionalmente. Você acaba de ser traído. Aqui dá para saber se você é burro emocionalmente ou não. Um burro emocionalmente, acaba de acontecer a traição, a pessoa pensa que o mundo dela acabou e a única coisa que ela vê é vingança, ou matar o cônjuge ou matar outra pessoa. E aí, na hora que ela faz essa conta, ela é tão burra que ela esquece que os filhos vão ficar sem pai e sem mãe. E ela é tão burra que ela esquece que ela vai puxar 20 anos de cadeia. Aí você fala, mas ninguém faz isso comigo. Não, mas você está fazendo uma coisa pior que você, porque você é burro emocionalmente. Você que agride alguém, você é burro emocionalmente. Eu vou falar assim que eu acho que vai ficar melhor. Você que é uma pessoa que tomou um fora, um pé na bunda e leva mais do que uma semana para resolver isso, burro emocionalmente. Marcelo, mas é muito pesado o que você está falando, mas é verdade. É engraçado que se a pessoa falar assim, é pesado esse tronco de árvore aqui, sequoia, 120 metros de altura o tronco. É pesado. O que eu posso fazer? Se você não dá conta de levantar, é por isso que é pesado. A realidade é pesada, pesada por fraco. Se eu pôr um guindaste, dá para levantar.
Se para alguém que tem ferramenta, levanta. Para quem não tem, vai ficar falando só que é pesado. Então tem como deixar de ser burro emocionalmente. Tem gente que é burra financeiramente. Quando eu falo burro, o que significa essa expressão? Burro é o animal exemplar. É o que mais carrega carga se reclamar. É o que vai mais longe com mais carga no lombo. Burro não significa que você não entende. Significa que você carrega carga demais. Carga excessiva e mais longe do que necessário. É só isso que é ser burro. Então, se você quer um bom animal para trabalhar, ao invés de contratar um cavalo, contrata um burro. Por isso que a expressão é burro de carga. Ô, burro de carga. Ou seja, quando eu te falo que você é burro emocionalmente, você está carregando coisa que não é necessário, acima do peso e numa distância que não faz sentido, muito além da lógica. Isso é ser burro. Então, não é para te ofender, é para te deixar pior do que você entrou numa palestra e uma live dessa. Não faz sentido você ser burro emocionalmente nos dias de hoje. Você que fica entregando toda a sua atenção para o celular, burro emocionalmente. Se você não tiver um esquema, você não vence esse celular. Suas emoções estão todas destruídas. Se 100 pessoas comentarem num post seu e 98 te elogiar e 2 falar mal, você vai só nos 2 que falaram mal. Isso é ser burro também emocionalmente. E você pega 2 comentários ruins e troca eles e põe mais valor neles do que em 98 positivo. É verdade ou não é? Precisamos deixar essa burrice. A burrice não é não ter inteligência. A burrice é fazer o que não precisa, carregar excesso de peso e ir mais longe do que o necessário. Tem como, Marçal, ter, assim, afiar minhas emoções? Claro. Quanto mais amadurecer, menos as coisas de menino vai prevalecer na sua vida. Lembra quando sua mãe falava, para atravessar a rua você tem que pegar na minha mão. Hoje você fica pegado na mão de sua mãe? Se você evoluir igual você evoluiu atravessando a rua em todas as áreas emocionais, você vai ficar muito maduro. Você não precisa da aprovação dos outros, mas você tem essa carguinha de carregar os outros que, né, te oprimiram no passado e você deixa essas pessoas dentro da sua cabeça. Tem gente aqui que não grava vídeo, não se posiciona na internet com medo de alguém que vai falar alguma coisa para você. Eu te dou uma dica boa, bloqueia essa pessoa. Vai lá, bloqueia ela e grava os vídeos. Ah, mas depois que der certo, a própria pessoa vai te elogiar, mas enquanto não der, ela vai arrebentar você. Ou segunda dica, vai lá e faz um Instagram novo, faz uma conta nova. Por que emocionalmente a gente depende dos outros desse tanto? Tá, o que eu faço com essas emoções? Tem como eu trocá-la por dinheiro? Tem. Dinheiro é paciência. Código número 1 do Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo. Paciência. E paciência se molda nas emoções. Ser paciente é saber, ter ciência da quantidade de problema que você está envolvido. E eu falo para vocês, se tiverem paciência, prospera. Emocionalmente, tem que desenvolver resiliência, tem que aguentar pancada. Por quê? Porque quem é resiliente não desiste, ou seja, vai prosperar de novo. Então, ter as emoções bem definidas pode mudar completamente. Pode mudar completamente sua realidade de vida. Marçal, o que eu tenho que estudar? Coisa boa para você estudar. Inteligência Emocional do Daniel Goleman. Eu aprendi a mergulhar nesse universo em 2006. Então, quando eu pego um livro chamado Inteligência Emocional do Daniel Goleman, eu mergulho nisso e nunca mais eu volto atrás. Antes eu importava com os outros, eu ficava importando com aplauso. Quer uma dica que é bem pesada, mas você dá conta de regular no seu cérebro, porque eu consegui? Elogio e crítica têm o mesmo peso, o mesmo valor. Igual a 0. Elogio e crítica vale quanto? A mesma coisa. Então, como está valendo a mesma coisa, para que eu vou gastar energia com isso? Não vou gastar energia com isso, não faz sentido. Não faz sentido gastar energia com uma coisa que vai ou me cobrar demais para ficar precisando de elogio de pessoas, ou vai ficar me freando demais. Eu com medo de ser criticado pelas pessoas. Quando eu desliguei essas duas coisas, para mim, tanto faz. Ser desapegado, desligar elogio, desligar crítica, você já está valendo ouro já na vida. Inteligente emocionalmente. Por quê? Se elogio é uma busca minha, eu tenho medo de crítica. Se nenhum dos dois vale nada no meu coração, tanto faz seu elogio como a sua crítica. Ninguém vai me parar mesmo, eu não estou nem aí por que você está falando. É pesado no começo. Parece que você está o Rambo contra
um exército inteiro com a faca na mão e eles com metralhadora. Mas quando a cena é gravada e você passa no meio do exército e vence a batalha, você fala, valeu a pena. Vale a pena demais, porque todo mundo vai se levantar contra você. Esse negócio é muito louco, muito, muito, muito. Então, pode deixar os comentários correndo aí, a gente vai mexendo nos comentários aí. Alguém está escrevendo ali, tô indo agora, pode entrar? Não sei onde você está, ué. Aproveitando ao máximo o conteúdo desse arretado. Aproveita, que eu falo num período, depois eu suspendo e fico algum tempo sem falar. É nóis, não sei onde você está, fica difícil. É o seguinte, olha lá, precisando de mais disso. Não, a gente tem que ensinar as crianças desde pequeno a inteligência emocional. Quem tem inteligência emocional não mata os outros. Quem tem inteligência emocional não bate nos outros. Quer bater? Chama no ringue, moço. Vai lá de luva, sem luva, fala, vamos aqui no ringue. Põe regra e luta, não brigue. Quem é brigão é burro emocionalmente. É uma pessoa tapada e parece um jumento. Aí já nem é burro, é jumento mesmo, que quer dar coisa nos outros. Parece um ser irracional. Gente que tem inteligência emocional, se quiser sair no braço, chama. Vamos pro ringue. Ah, você que não sabe de onde que é, de onde eu saí. Burro emocionalmente, porque não interessa de onde você saiu. Interessa o tanto que você sabe usar a energia que você carrega. Teve gente que saiu do mesmo lugar que você, é humilde, inteligente emocionalmente. Não, a turma do deixa disso, para com isso. Eu lembro de um dia um rapaz brilhante, filho de uma família muito rica lá na cidade. Ele estava com os amiguinhos fazendo gracinha, passou uns bandidos, você nunca sabe quem é um bandido aí na rua. Aí ele foi, pôs o dedo pros bandidos, os bandidos deu meia volta, voltou e deu um tiro na cara dele, morreu. Aí ficou todo mundo apavorado. Deixa eu te falar uma coisa. Se todo mundo fosse de bem, não dava para fazer, mas com o Brasil tendo esse tanto de bandido solto, você imagina se você fizer uma bobeira emocional com um bandido na rua, carregado, com a pistola, .40. Aí você vai respeitar porque o cara é bandido. Você não tinha que respeitar por isso, tinha que respeitar porque as pessoas, elas estão com as suas emoções adoecidas. Tem gente que não é bandido e não tem arma, mas vira bandido naquela hora, taca o carro em cima de você. A pessoa pode olhar para você e falar, quer saber, mano, eu vou matar você. Por quê? Ela é burra emocionalmente. Dá rói matar os outros? Não, mas você que não sabe a dor que estava no meu peito. Essa dor passava com uma dormida, com um banho de água gelada. Agora, essa segunda não. Alguém falou, depende. Se não passar é porque é burro emocionalmente. Cara, na guerra, se não for dor física, emocional, é o que eu tô te falando, a imaturidade pode te gerar bloqueio. Eu tô sendo agressivo em falar esse negócio do burro. Burro é para ficar doído mesmo. Porque o burro, ele vai achar ruim. Quem é inteligente emocionalmente vai falar, é mesmo, rapaz, esse trem aí, quando eu era burro, era assim. Mas os que estão ficando ofendidos, é para você esse recado. A sua vida vale muito. Você ter uma burrice emocional e fazer algo completamente idiota para perder sua vida no meio do caminho. Não faz sentido. Então, sabendo que o sentimento é a interpretação da realidade, a emoção é a devolutiva energética para o mundo real, o que eu preciso? Eu preciso aprimorar meus sentimentos. Fala assim comigo. Preciso aprimorar meus sentimentos. Como é que aprimora sentimento? Regulando o sensor. Já viu a expressão bom senso? Lá em casa eu ensino bom sensor. As pessoas mais poderosas que eu conheço, elas têm mais sensores emocionais. Tem gente que está no ambiente e não percebe que o ambiente está contra ela. Tem gente que está em ambiente e não percebe que a pessoa está, né, se levantando para se opor a ela. Eu falo, mas você não está percebendo, não. Você não consegue perceber que essa pessoa está com malícia também, não. Ou seja, uma pessoa que não tem sensores emocionais, ela é muito fraca. Você precisa de instalar sensores e regular esses sensores. Vamos lá. Marcelo, já entendi tudo, eu vou fazer tudo certinho agora. Aí vai checar, tem um monte de bloqueio emocional. O que é o bloqueio? É uma estrada de uma fazenda que é sua, mas a ponte caiu. E você quer passar com um trator e não dá para passar. Caiu a ponte. A fazenda continua sendo sua, fazenda é o cérebro. As estradas são as trilhas neurais, só que a ponte caiu. Por que a ponte caiu? Sistema de segurança emocional.
Então, aí você vai me chamar de burro por causa disso? Sim. A burrice, de novo, não é o que você está imaginando. Burrice é carregar carga que não é sua. Carga que não é sua, com peso excessivo, numa distância que não faz sentido. Lembra dessas três coisas? É isso que um burro emocionalmente faz. Então, gente, se a fazenda é minha e as pontes estão caídas, o que eu tenho que fazer? Reconstruir. O que eu tenho que fazer, então? Ressignificar. Eu falei que um dos remédios para ficar forte nas emoções é o desapego. Anota o 2. Ressignificar. A dor da perda, ela é emocional e aponta mais para o seu egoísmo em querer ter a pessoa do que sobre para onde ela foi. Se você olhar para a pessoa e trocar uma ideia com ela, você prefere ficar aqui onde você está, no paraíso. Ela vai olhar, me deixa em paz. A gente tem uma visão da morte sobre nós e não sobre a pessoa que partiu. Segunda coisa, você não sabe que a pessoa que partiu, ela, na verdade, ela não morreu, porque ninguém nunca morre. Marcelo, o que você está falando? Tem velório todo dia, como ninguém nunca morre? Nunca morre. Não morre porque nem no inferno consegue matar uma pessoa, porque o inferno vai ser uma condenação eterna. O inferno vai ser jogado na ira de Deus e eternamente aquelas pessoas serão atormentadas. Se as pessoas serão eternamente atormentadas, significa que não há morte. Não há morte. Tem gente que fica na brincadeira, não sei se eu prefiro o céu ou se eu prefiro o inferno. Deixa eu te falar, se o inferno colocasse a fim na vida de uma pessoa, o inferno seria interessante. Porque aí você fala, mano, eu não quero viver, não quero saber de Deus, não quero saber de nada. Eu faço o que eu quiser e foda-se, e morro, e depois acaba. Acaba. Se acabasse, seria razoável. O inferno vai ser jogado na ira de Deus e a tormenta vai ser eterna. Então, eu não sei se vocês entenderam o que é inferno. Inferno não é você morrer no mármore pegando fogo e virar um tucanaré na chapa. O inferno é ser atormentado eternamente. Eu não sei se você entende. E não é pelo fogo do inferno, é pelo fogo da ira do Deus vivo. E na hora que a pessoa entende isso, ela arrepia até o tutano do osso. Não existe morte. Existe desconexão física temporária. Porque um dia aquele que há de vir, ele virá, e aí vai todo mundo ressurgir da cinza, das águas e das sepulturas. Agora, se não tem como acabar com o povo nem no inferno, aonde que você acha que existe fim? Não tem fim. Sugiro que você não seja burro espiritualmente em largar a mão daquilo que é eterno. Porque você achando de religião ou em religião, não interessa. Se você entendeu que eu dei um recado para o seu espírito, você não vai ser burro espiritualmente. Tem gente que está machucado com a igreja, com a religião, e fica achando que tem alguma ligação com o inferno e com o céu. Zero. Não seja burro espiritualmente, não seja burro emocionalmente, não seja burro fisicamente. Eu sei que parece grosseria da minha parte, pode anotar, é grosseria, mas pelo menos você nunca mais vai esquecer dessa aula. As emoções definem o nível de governo de uma pessoa. Pode tacar a mão na minha cara que eu não fico ofendido com você. Se você não parar de bater, eu vou lembrar do artigo 25, eu vou repelir moderadamente algum tipo de agressão da sua parte. Eu, na hora que se você estiver rolando ali comigo, eu não fico com essa raiva de fazer. Eu sei que eu vou ter que parar você. E se tiver gradualmente crescendo o ataque, eu vou ter que ser mais severo. Agora, não é por conta de raiva, é porque eu preciso parar você, ainda a lei me permite fazer isso. Meus filhos, alguém um dia falou, seus filhos estão brigando aí. Meus filhos não brigam. Meus filhos só repelem a agressão. Eu treinei eles desse jeito. Alguém falou, tá aqui o vídeo. Aí me mostrou o vídeo. Aí fui ver o vídeo. O vídeo é um monte de criança junto em cima dele e fala, nós vamos tomar o que está aí no seu bolso. Aí ele falou, já vou avisando, se pegar, vai levar na cara. Então, vocês são vários, eu já dei o recado. E vai, o vídeo continua. O vídeo indo, os meninos vão lá e metem a mão. Aí o primeiro que cruzou já tomou um na cara. Aí o boné caiu, o menino desesperou, ele falou, não tem nada contra você, é só para não tocar em mim. Aí um outro veio, foi passar um rodo. Quando foi bater o rodo, não conseguiu tirar ele da base, ele foi lá, torceu e jogou o menino no chão. E não fez mais nada. Aí o povo apavorado, seu filho tá batendo em todo mundo. Eu falei, vamos assistir o vídeo junto. Hein? Se ele estiver batendo aqui, eu dou as costas para você bater. Quando eu vi, achei brilhante. Toca aqui, parabéns.
repeliu agressão moderadamente. Sabe o que é isso? Aí você fala, mas a Bíblia fala que se eu levar um tapa de um lado, eu tenho que dar para o outro. Não, a Bíblia fala para judeu, não falou para mim não sou judeu. A Bíblia fala para andar 1 milha, porque a lei romana falava, que o Império Romano mandava no povo judeu, falava que um romano, um soldado, quando chegava com a mala de viagem, se um judeu avistasse e ele quisesse exercer a lei e pedir para andar 1 milha, tinha que andar 1 milha com aquela mala, que é 1,6 km. O judeu tinha pavor daquilo, de ter que executar aquela lei. Aí Jesus, querendo quebrantar o coração do judeu, mas ele estava inflamando, né? Quando ele falava, se alguém pedir para você andar 1 milha, ande 2. O judeu ficava louco. Outra coisa, quando você devia alguém, antes de dormir, você deixava empenhada a sua capa, e aí antes de dormir, por causa do frio, você ia buscar e falar, amanhã eu te entrego de novo até pagar. Aí Jesus fala, não, além da capa, entrega a túnica, que é tipo para você ficar sem nada. Aí o judeu ficava doido. A terceira coisa, então, era apanhar, o judeu não aceita isso até hoje, vocês já viram, né? O judeu não briga com ninguém, mas se você soltar uma bomba lá, aí sua vida vira uma desgraça. Porque ele só precisa que você ataque ele. É a lei judaica. Desde os hebreus antigos, não mexa com o povo judaico. É o melhor sistema de defesa do mundo. Eles não atacam ninguém, é o povo pacífico. Só que se mexer, aguenta o portão do inferno, como diz o ministro das Forças Armadas de Israel. Agora vocês abriram os portais do inferno. A declaração dele. Eu te contei isso para você entender que não entender o contexto bíblico, não entender de lógica, faz você levar um tapa na cara igual um idiota. Mas então, se alguém te der um tapa na cara, você vai virar o tapa. Eu não viro. Eu vou repelir moderadamente. Agora eu sei que fica cego. Vou pegar um revólver, vou te dar tiro. Você é só burro emocionalmente. Você que não respeita as pessoas, burro emocionalmente. Quer dizer, então, que eu paguei uma palestra ou estou assistindo aqui da minha casa para ouvir que eu sou burro, mas é em várias áreas. Agora tem como. Você sabe que não está aqui nesse canal por acaso, não é mesmo? Acredite, o destino não te trouxe a esse vídeo. Foi algo muito mais poderoso. Foi o seu desejo de mudar. O anseio por conhecer novos pontos de vista, novas formas de pensar e de agir. E eu posso te garantir isso, pois minhas próprias transformações mentais, físicas e materiais aconteceram justamente depois que eu comecei a assistir e consumir conteúdos como esse. Eu investi e ainda invisto no meu desenvolvimento. E um dos cursos que me impulsionou radicalmente nesse processo foi o Gestão do Tempo e Produtividade, com o Pablo Marçal. E hoje estou aqui para te dizer, se você quer resultados diferentes, é hora de tomar decisões diferentes. Invista em você e dê o próximo passo junto comigo. Eu vou deixar o link oficial desse curso transformador aqui na descrição desse vídeo. E se precisar de apoio, você sabe onde me encontrar. Agora, aproveite a palestra. Você é uma máquina em mais semelhança do Criador. Você nasceu para governar. Você é filho de Deus. Tem como deixar de ser burro. Tem como deixar de ser desse século. Tem como ser moderno tecnologicamente, mas a moda antiga que é vivendo por princípio. Tem como não se abalar com as coisas dessa terra e focar com o seu coração nas coisas da eternidade. E as pessoas não entendem isso. Todo dia, eu estou numa empresa, nós temos um problemão. Eu falo, vocês que tem, moço. O problema para mim é eterno. Essas coisas passageiras aqui, daqui uns dias nós vamos estar rindo de tudo. Alguém que já perdeu um passaporte? Alguém já perdeu? No dia que você perdeu foi triste, não foi? Foi no lugar que você estava viajando ou foi antes de ir? Ah, não, então tá tudo bem. Você perdeu o passaporte aqui na sua casa, tá parecendo um piloto. Eu tô indo para a China agora, para o Japão. O piloto, ainda bem que foi agora, né? O piloto saindo para Xangai, é o mesmo voo que eu vou pegar. Quando eu olhei, eu falei, nossa, separado por dias do desastre. Vocês viram essa? Que o piloto, ele saiu lá dos Estados Unidos indo para Xangai, aí ele checou, tava sem um passaporte. Aí o aviãozão, gastando uns $300 mil só para voltar, já estava no oceano, teve que voltar e pousar, porque senão ele não ia descer lá na China. O que todo mundo tinha a ver com isso? Um negocinho desse tamanho. Aí você imagina as emoções abaladas das pessoas dentro do avião.
de uma sócia minha estava voltando da França. França não, de Portugal. Eu estava em Roma, a gente estava todo mundo em Roma, e cada um vai voltando por um portal, né? Porque às vezes não dá para voltar direto de Roma. E aí ela voltando, ela falou, nossa, tô feliz demais que tá voltando. Deu meia hora, o piloto falou, ó, é o seguinte, vou ter que jogar todo o combustível fora da asa, vocês podem observar aí olhando para a esquerda do avião, o combustível tá saindo. E ela querendo chegar em casa e falou, ó, eu vou tirar todo o combustível para a gente voltar e pousar, porque se a gente pousar com combustível desse jeito, a gente pode quebrar o avião e morrer todo mundo, tá bom? Fiquem tranquilos. Deu uma pane no avião, tá tudo sob controle, eu só preciso de tirar o combustível. Ela me mandou o vídeo do combustível saindo, assim, um trem de louco. Aconteceu isso com o presidente Lula também, ficou 3 horas voando na Colômbia para esvaziar o avião, porque senão você não pousa. Uma curiosidade sobre aviões, a gente decola pesado e se precisar pousar em seguida, a gente quebra o avião. É bom não ter problema, porque o peso com o combustível para uma viagem de 4, 5, 6 horas ou até 8 horas direto, a gente não consegue pousar o avião ali no caso de emergência. Só para você saber, aí, para você ficar com mais um medinho emocional de avião. O que aconteceu? Imagina dentro de um avião 350 pessoas emocionalmente abaladas por causa disso. Eu vou te falar como que eu ficaria se eu estivesse nesse voo. Glória a Deus que viu a pane. Porque às vezes a gente ia todo mundo acordar na glória do nada. O cara viu, avisou, tá jogando combustível fora. Só que por que às vezes você é abalado emocionalmente? Pela sua ignorância. Por que tem gente que tem medo de altura? Pela ignorância de nunca ter colocado um paraquedas e saltado do avião. Você fala, doido, não vou fazer isso nunca. Quem falou isso foi seu cérebro. Cérebro imaturo que sente pouco sobre a realidade. É uma das melhores coisas para destravar o cérebro, é saltar de paraquedas. Nunca ninguém morreu no Brasil saltando com o instrutor junto. Então vá junto com o instrutor. Depois, pra você saber, quem fizer aula direitinho, dificilmente morre. Dificilmente morre. Não tem caso quase nenhum no Brasil. Casos que eu vi nos últimos anos é de gente com parada cardíaca, problema de coração. Agora, quem morre? Os profissionais. É um pisando, fazendo manobra, pisando em cima do como é que chama? Do paraquedas. É tanta coisa que nós faz que tem hora que esquece os nomes. Do paraquedas, e aí quer fazer manobra, embola um no outro e tchau. Aí pode acontecer, né? Mas é só profissional. E morre 6 por ano. E salta milhares. Né? Você não vai morrer, não. Pode ir. Por que é bom você ir? Para você amadurecer seus sentimentos e amadurecer suas emoções. Eu tenho medo de altura. Eu sei, os gráficos da empresa não sobem. Eu morro de medo de velocidade. É por isso que você parece uma lesma, uma tartaruga ou um coelho. Você pode escolher. Então, o problema é com velocidade, o problema é com altura, o problema é tomar decisão, o problema de ressignificação, o problema de desapego, vai fazer você não prosperar de jeito nenhum. Cara, eu queria só o dinheiro. Você parece até um cavalo caçando milho. Você não tem que ter o dinheiro, você tem que ter as suas emoções maduras. Eu trabalhei quase 8 anos num grupo aí multibilionário, a Oi Brasil Telecom, e eu lembro bem que as pessoas que cresciam muito rápido, elas cresciam pelo diploma, pelo QI, pelo lado racional delas. E os que permaneciam mais tempo? Os que aguentam pancada. A inteligência física, que é o QI, te faz prosperar muito rápido. Só que permanecer nesses lugares, você precisa de uma inteligência, a emocional. A inteligência emocional é que faz a pessoa explodir mesmo na vida. Gratidão, não tenho medo de altura e nem de velocidade. Então voa e acelera. O lugar mais poderoso do mundo é quando eu estou voando a 41 mil pés a 1.000 km por hora. Eu não sei se vocês sabem, as melhores ideias que eu tenho é nessa velocidade encapsulada dentro do avião. Para quem não entendeu, para de achar o voo chato. Lá é o lugar onde você está com o seu corpo em deslocamento a 1.000 km por hora e a 41 mil pés de altura. É a melhor frequência que o seu corpo entra, de velocidade e de altura. Sabe o que acontece? É lá que eu escrevo os livros, é lá que eu tomo as ideias, as decisões, é lá que eu ensaio novas práticas mentais. Eu fico um voo inteiro dos Estados Unidos fazendo isso. Eu vou para o Japão agora, nada demais, né? 30 horas de voo. Imagina, 1.000 km por hora, 41 mil pés de altura. Em alguns lugares, subindo até 50. Isso mexe muito com a minha cabeça. Por quê? Porque eu estou numa dimensão, numa atmosfera, me movendo a 1.000 km por hora, em uma altura dessa dimensão, frequência. Você fala, isso tem nada a ver. Quando você entra no fundo do mar, se você descer ali
30 metros, seu ouvido já vai ser comprometido. Tem relógio que aguenta só 50, já estoura. Pressão para cima e pressão para baixo. Esse é o corpo humano e essa é a natureza. Se você tiver a interpretação da natureza, você vai entender o que eu estou falando. Você ficar muito no escuro, seu cérebro pensa de um jeito. Por exemplo, quem dorme com luz acesa, você compromete sua retina. E aí você não entra no sono REM, aí você é uma máquina estressada. Então você tem que dormir no escuro absoluto. Escuro absoluto e silêncio. Fora isso, você está aumentando o ruído, está mexendo com as suas emoções. Você tem que aprender a mexer com essa máquina, você não vai ter paz e não vai prosperar. As viagens no tempo são literalmente fantásticas. Inclusive, Lady, nós estamos fazendo uma viagem no tempo. A gente está pausado num Cronos que passa numa velocidade superior à velocidade da luz. A gente vive no Cronos, que é esse tempo corrido, que é o globo terrestre girando em 1.675 km por hora, levando 365 giros em volta do Sol, que a gente compreende como um ano. Esse movimento é como se estivesse pausado. É tão lento e tão pausado perto do Kairos que me dá uma agonia absurda. Eu sinto uma agonia de ver uma pessoa, por exemplo, falar que fica 30, 50, 60 anos e dá conta de prosperar com a natureza pausada. Eu não sei se vocês entenderam o que eu falei. O Cronos tem dois tempos. O Kairos, que é vertical, e o Cronos, que é horizontal. Nós estamos num plano temporal que ele é pausado. É como se a gente estivesse em slow motion. E a pessoa fala, nossa, eu não tenho tempo. Eu fico morrendo de compaixão da sua pessoa. Como não ter tempo no slow motion? Como não ter tempo num negócio que demora anos para passar 24 horas? Aí a pessoa fala, cara, não é possível você estar falando isso. Eu estou te falando, nós estamos em slow motion. Te explicar o que é slow motion. Se eu planto o trigo agora, só depois de alguns meses para colher o trigo. Mas se eu entro no Kairos, 5 pães e 2 peixes, a ti rendo graças, porque o Senhor é bom, sempre nos ouve, distribui aquilo e o trigo já foi multiplicado de forma instantânea, todos os acessos são instantâneos, eu preciso de sementes. Isso é plantar na vertical, porque plantar na horizontal vai dar um problema, vai ter que esperar meses ou anos. Eu não sei se você entendeu, esse plantar na horizontal leva muito tempo, significa que está em slow motion, movimento lento. E você ainda fala que, ai meu Deus do céu, o tempo, eu não tenho tempo. Você está em pausa, moço. Você está em slow motion. O negócio é que as suas emoções que não está prestando em nada. O problema não é o tempo, o problema é ter uma emoção de menino de 6 anos. É de ter birra de menino de 8. É de ser emocionado igual menino de 12. E você tem quanto? Um menino com 40 anos, com software de menino de 8. Suas emoções não são bem treinadas, não são bem definidas, é isso que está acontecendo. José Gilberto perguntou, como ter uma mente flat para entrar no Kairos? Não só a mente tem que estar em flat, não racionalizando, é isso que significa o flat. Como seu coração tem que estar higienizado e você precisa abrir seu córtex pré-frontal e não duvidar. O problema é que duvidou, racionalizou, coraçãozinho tiver com a sujeirinha ali, dá uma engasgada na máquina, já não vê mais o Kairos. A Austrália tem uma dor da moradia. Vamos juntos sanar essa dor. Como ter, já falei, como ficar emocionalmente estável perto de familiar petista? Não tem como. Tô brincando. Aí você me pegou. Aí você me deixou sem resposta pela primeira vez desde quando eu comecei a mexer com isso aqui. Brincadeira. O petista ele é configurado na dependência emocional que alguém, um herói, um Robin Hood, um ladrão de 9 dedos, que é uma lenda urbana, né? Vai vir e vai salvar um povo. Por que o petista tem isso? Porque é um povo sofrido, que é o nosso povo, mesmo sendo petista, é nosso povo, é sofrido, acredita em fábula, e ele briga com você porque você se opõe à história dele e não faz diferente. Se você se opor à história e fizer diferente, der resultado e ajudar ele, ele vai acreditar em você ao invés da fábula que não dá resultado para ele. Nós estamos com a tendência, aconteceu na eleição passada para prefeito, todas as urnas que o Luiz ele ganhou desde 80 para deputado federal, pela primeira vez na história, um cara conservador conseguiu tomar os votos dele. Isso foi assombroso. Por quê? Porque as pessoas estão parando de acreditar em fábula porque elas estão empreendendo. Porque elas estão indo para o digital.
Porque elas não vão mais acreditar nessas balelas comunistas. A pessoa já viu que ela é comunista enquanto a vida dela está fodida coletivamente. Quando ela resolve emocionalmente prosperar, ela não acredita nisso mais. E tem muita gente que ainda fica caindo nesses contos, né, do vigário, que o Estado vai dar conta de te ajudar. Então, tudo que o Estado puder te dar, ele tomou de você primeiro. Era bom que você governasse para não precisar ter que dar algo para depois alguém falar que vai te dar, que é mentira. Então, para você ter mais tranquilidade com o seu parente que é esquerdista, ou que se ele seja maluco ou não de qualquer ideologia política, faça mais perguntas, não vá para confronto, porque não vai dar ROI. Ele está emocionado, a alma dele está alienada, a mente dele está alienada. É só por isso que a pessoa está assim. Você pegou o código com o Trump, fala logo. Vixe, fiquei 2 dias na casa dele lá e foi muito top. Fui em Washington também na posse dele. A Adriana falou que eu sou direto demais, às vezes machuca. Engraçado. Se eu sendo direto e você falando que eu machuco, é porque você é sensível demais. Se você for forte, não vai dar nem arranhão, né? Alguém escreveu ali que o governo só me deu prejuízo. Também não. O governo te deu alegria também. Te fez ficar mais resiliente, fez você trabalhar mais. O governo fez você pagar 43% de imposto. O governo está fazendo você ser um guerreiro. Olha pelo lado certo. Pablo, como salvar o Brasil? Vocês, multimilionários, o que conversam deste governo? José de Jundiaí. Os milionários eu não sei, mas os bilionários estão querendo tirar todo o dinheiro do país. Ninguém mais suporta um próximo governo com Lula. Ele é retrógrado, ele é um cara de guerrilha de 1980, não faz noção do que significa inteligência artificial, não sabe o baile que a gente tomou da China, e é um cara ideológico que não é produtor, nunca produziu riqueza, só atrapalha o país de fato. Estou tomando os processos pessoalmente dele e eu não vou parar de falar porque não faz sentido. Se for para parar de falar, eu prefiro ir embora daqui, rasgar meus documentos do Brasil e ser um covarde para sempre. Vou falar até o dia que ele ou desistir, ou sair, ou perder no voto, ou morrer. Ou se ele mudar a ideologia, que eu acho mais fácil um macaco virar gente do que o Lula mudar e virar um governante de verdade. Ele não dá conta. Ninguém mais suporta vir no planeta. Não, tem muitas almas querendo encapsular num corpo aí. Vocês que não usam direito, deixa os corpos por aí, deixa o carbono aí ser restaurado e sai fora do jogo. Titi, vamos montar uma fundação, Marçal, vamos. 2026 está logo ali, o povo não acordou. Ixi, quando o povo acorda, não tem ninguém que não fica louco. Marçal, como ajudar o Bolsonaro? Nessa altura do campeonato, mandando pix e fazendo reza. Que ele gastou 8 milhões, segundo ele, com advogado, e não vai adiantar de nada. Porque o negócio está armado para ele ser o boi de piranha. Lá na minha terra, lá no Rio Araguaia, boi de piranha é aquele boi que... O boi que vale menos, a gente taca ele na frente, as piranhas comem e você passa com a boiada. Eu dificilmente acho que ele vai conseguir se safar dessa aí. Como poder difundir esse conhecimento para o partido? Vocês estão querendo saber demais, né? Negócio de política. Cara, acho que todo mundo tem que ser politizado e, ao invés de ficar emocionado atrás de um herói, tinha que mudar e fazer um povo ter uma mentalidade heróica, né? De não desistir. Deixa na hora que abrir o microfone aí. 8 milhões com o advogado, ainda vai perder todas as ações. O povo ir para a rua, o povo tem que ir para a rua sempre. Se eles não for para a rua, de um jeito ou de outro, você vai ter que ir para a rua. Ou vai para a rua desempregado, ou vai para a rua protestar. Ou vai para a rua perdendo sua casa no financiamento, ou então vai ter que protestar. Sempre você vai parar na rua. Eu não sei se vocês pegaram o código aí para ninguém me prender, mas é mais ou menos isso. Sempre o povo tem que estar na rua. Se é pelo bem, ou então vai ser no mal, se você não fizer a coisa certa. Deve ter greve. Greve é coisa de esquerdista, não é greve não. Greve, a maior greve do mundo foi lá na França, demorou, os barbeiros, parece que foi 40 anos de greve. Alguém falou, você torce para o Bolsonaro ser preso? Você é louco, mano. Se pudesse eu bancar a defesa dele, eu bancaria. Eu não torço nunca para um cara que deu praticamente a vida nesse aí, né? Cometeu os deslizes dele, mas eu, olhando para o direito, né? Que eu perdi meu tempo lá 5 anos, que eu falo que eu perdi meu tempo, é até aqui que eu posso falar.
não faz sentido nenhum ele ser condenado. Olhando para a matéria de direito. Eu não sou bobo e não depende de dinheiro público nem de ninguém. Ninguém manda na minha opinião. Não faz sentido nenhum. Absurdamente ilegítimo esse negócio que está acontecendo aí. Pare de falar por parábolas. Acredite, eu nem comecei as parábolas. A verdade é que sua mentalidade está um pouquinho baixa. Se você fizer mais perguntas, eu posso te ajudar. Só existe um mundo real e outras dimensões. Outras dimensões continuam sendo mundo real. O fato da gente não conseguir concatenar, ou ler, ou interpretar, não significa que não é da nossa natureza. É da nossa natureza. Por que é da nossa natureza? Porque tem um mundo espiritual que é luz, mundo almático que é metafísico e o mundo físico que é material. Então tem os 3 mundos. O negócio é que a maioria não sabe nem do que se trata os outros 2. Mal entende, mal descobriu o mundo físico, imagina metafísico. Se vocês soubessem, por exemplo, usar a mente de vocês iam ficar sentindo derrotado hora nenhuma. Tudo que acontece é aprendizado. Aconteceu um negócio agora com a Carol, aí a Carol, eu falei, Carol, tem 2 jeitos de ver isso aqui, assim, 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 ou desse jeito, qual que você quer? Ela, tô muito grilada, então vamos lá, eu vou te ajudar, aperta esse botão, esse. Ela foi lá, apertou e tá rindo. Falei, tem como mudar rápido, tem como você sofrer um dia, tem como sofrer uma semana, tem como sofrer um mês, tem como sofrer um ano, tem como sofrer uma década. Tem como também encerrar o sofrimento. Então, algumas pessoas têm essa covardia de fazer isso com a própria vida. Tem como resolver de todos os jeitos? Tem. Me dá o mais barato. Mais barato é agora. Cata a energia do problema agora e sai dele agora. Isso chama-se ressignificação. Se você ressignifica, ninguém te segura mais. Se você ressignifica, você tem energia suficiente para você... qual percentagem, tipo de chance do Brasil quebrar? Hoje, do jeito que está aí na régua negativa, em 2 anos a gente chega num estado que o Brasil nunca passou, desde o dia que ele virou república. Mas já como você sabe, como eu tenho fundo e tenho amizade com banqueiro, hoje já está pior do que quando a gente tirou a Dilma na rua. O que acontece? É porque você não vê lá na ponta. Quando a gente que tem um pouco de capital, um pouco não, quando a gente tem muito capital, a gente quer investir num lugar que traz segurança. E quando está inseguro, você vê, por exemplo, toda a cadeia logística sendo travada, você vê imposto comendo a gente pelas pernas, esse dinheiro grosso de investimento para crescer, os 200 e poucos mil projetos em andamento do Brasil, esse povo tudo tira o dinheiro. Ao tirar o dinheiro, desacelera a economia inteira. Aí cria um grau de desconfiança do topo até lá embaixo. Quando estiver chegando lá embaixo, vai faltar comida e emprego. Aí começa o aumento de violência, a escalada que o governo que está aí não dá conta mais de resolver, porque já está nisso. Então, bandido não respeita mais, né? A gente desmoraliza a polícia, tem medo de bandido, a gente quer meter o pau no empresário que dá o emprego, a gente acredita num Estado falido, e esse negócio vai trazer uns 20 a 30 anos de atraso nesses próximos 2 anos. Aí você fala, cara, mas a gente não podia deixar mesmo. Trabalhe mais, amadureça mais, faça dobrado. No dia que o Lula ganhou, eu falei, vamos fazer o quê? Eu já pus na minha cabeça, trabalhe dobrado e calado. Porque se você for ficar desanimado porque tem alguém que não entende de riqueza governando isso aí, cara, nós estamos perdidos. Alguém escreveu ali, mas é isso que o governo quer. E essa é a pior parte, é o que eles querem. Eles querem um caos. Trazendo o caos, como toda nação comunista já trouxe, isso é bom você saber para você se preparar emocionalmente, para você não ficar apavorado e nem fazer besteira. Todo governo comunista quer quebrar um país primeiro para tirar os bons, para os bons falar, vou pegar e vou embora. Aí tira os caras que é bom e sobra quem? Sobra a tropa dos jumentos. E os jumentos não reclamam, você dá lavagens aceita e vai tocar o país daquele jeito. E todo mundo que é herói foge. Foge. Dói um negócio desse. Como funciona a crença sobre religião? Só com base bíblica tem 6 mil religiões, coisa à toa. Você pode ficar a vida inteira decorando, você não vai saber o nome delas, que é 6 mil. Eu duvido que você decoraria o nome de 6 mil religiões só com base bíblica. Faz o seguinte, reduz isso tudo para Cristo. Foca na cristandade, coloca Jesus no centro. Jesus não é religião, a prova diz que ele é judeu. Eu acho isso mais demais. Os católicos têm Maria, né, como católica. Os evangélicos têm Jesus como judeu. Os dois ficam brigando para ver de qual igreja eles são. E os dois são judeus, eram judeus e sempre serão judeus.
Mas a religião é bem interessante. A religião cria um grupo cultural que apropria de alguma coisa e fala, nós temos esses símbolos. Tem gente que depois de ouvir isso fala, o que você falou? Sim, os dois são judeus, não deixaram de ser judeus e nunca deixarão. Jesus, sendo judeu, não mandou ninguém ser judeu. Então, na hora que você entender o que é cristianismo é lifestyle. Isso vai melhorar suas emoções. Vários de vocês são reféns emocionalmente de uma casta religiosa. Religião faz bem? Faz. Mesmo jeito que a faca. Ela pode cortar também sua garganta. Mas ela pode cortar seu bife que você está comendo. Cuidado para ela não cortar sua garganta. Corta só o bife de comer. Vocês entendem o que eu estou falando, né? Para não ir profundo demais. Qual que é a sensação de ter o primeiro funcionário? De desespero. Eu olhei para ele assim, eu pensei, vou quebrar junto com ele. Quando colocou 3, então, eu falei, agora eu vou nem dormir mais. Quando colocou 5, agora tem um grupo desse tamanho que a gente tem com 40 mil pessoas, é um pouquinho assustador. 40 mil pessoas. Nem sócio eu conheço todo mundo, imagina. Um tanto de gente que eu encontro na rua, eu sou seu funcionário na empresa tal, que da hora, mano. 40 mil, caramba. Mas eu tenho muito desespero até chegar nos 10 primeiro ali. Eu pensei, vai dar tudo errado. Muito errado. Abrir o córtex pré-frontal e visualizar assim, é isso que eu ensino no MDP. Fala da África. Entrei em 2019, só sai depois de restaurar aquele continente. Não é Angola só. A gente está em 10 nações agora africanas. Cada plataforma de cada país que a gente está abrindo adota uma nação africana e a gente vai restaurar o berço da humanidade. Tudo começou na África. Forjando e só parar de assistir a pornografia já ajuda muito que você vai pegar energia. A Isadora Bonfim está falando do Milton. O Milton está lançando a plataforma em Angola, ele é angolano, e agora no próximo mês vai ter método IP em Angola, em África. Você paga pau pro Trump? Para ninguém, né, cara? Eu respeito o Trump como empreendedor, como cara que deu a volta por cima da política. Seria um bom exemplo para o Bolsonaro seguir. Pablo, como iniciar uma empresa e seguir emocionalmente firme neste tempo que o governo só suga? Então, se você não estiver preparado para aguentar porrada mesmo e suportar a pressão, não faz sentido você mexer com isso, não. Fale sobre sinergia. Sinergia é o seguinte, a maioria de vocês, como não canaliza energia sai para 12 áreas diferentes da vida, tudo de forma errada. Sinergia é pegar o canhão que você tem emocional e atirar numa coisa só para dar resultado de fato. Vamos lá, faz o M, Marçal. Tá aí. Aqui uns dias nós vamos fazer muito. Como aplicar a inteligência emocional para os meus filhos? Sou 10 em 1. Pega o produto 10 em 1, tem aí o espaço para os kids. A gente grava toda semana. Você pode pegar aí. Você pode ser o Elon Musk do Bolsonaro? Não. Porque meu nome é Pablo Marçal e o Bolsonaro não vai disputar a eleição. Então, acho que esse mundo pode estar imaginário, o que você está falando aí, Willis. Eu não curto esse negócio de comparação com os outros. Um cara escreveu ali assim, maior oportunista do Brasil, vendedor de curso barato. Só discordo de uma coisa, falar que os cursos é barato. Para você sempre é caro, porque a ignorância faz tudo que é bom parecer caro. Para você que é preguiçoso, tudo é caro. Para você que é desconectado da realidade, tudo é caro. Barato não. Alguém perguntou, você está desanimado, está cansado? Cara, eu só estou sentado aqui, tipo como se a gente estivesse conversando em casa. Você queria que eu fizesse o quê? Tem gente que fica doido. Tô te achando desanimado, você está sentado. Eu quero dar palestra sentado. Tá bom, vou abrir para as perguntas aqui no presencial. Vai lá, manda as perguntas. É um pódio palestra, isso mesmo. Vai lá, quer fazer pergunta aí? Começa direto no como. Fala no microfone aí, por causa da transmissão. Boa noite a todos. Pablo, como você lidaria com a Bahia, politicamente falando, com um estado que é muito promissor, um estado poderoso, muito potencial, mas tem dificuldades emocionais, internas, um povo que sofredor e que deu mais voto para o Lula? Como é que você lidaria? Negócios e na vida. O povo baiano é um povo que gosta de desfrute, é um povo que cansou de ladainha, de petista. Acho que
nada melhor do que ter frustrações seguidas, né, com pessoas que não mudaram a vida deles de fato. Mas o Nordeste vai ter uma surpresa comigo. Eu vou levar a capital federal lá para o Maranhão, que é o estado mais pobre do Brasil. E essa capital federal vai ser um movimento onde vai ser como se fosse o novo Centro-Oeste ali. Maranhão, Bahia, Piauí, Tocantins, tudo ali em volta vai ter uma explosão de riqueza. Acredito que uma coisa básica que era para ter mais de 20, 30 anos no Brasil, que é trem-bala, vai ter no Nordeste ali. A galera do mundo inteiro vai querer estar ali. Vamos fazer infraestrutura de verdade para turismo. Uma coisa que a gente vai fazer na Bahia, que alguns do Sul têm feito muito bem, igual fizeram lá em Luiz Eduardo Magalhães, é como se pegasse um deserto e fizesse virar um oásis. A terra não é ruim. A cultura aplicada numa terra que pode estar atrasando ela. Então você imagina a gente pegar, multiplicar aquilo ali que foi feito em Luiz Eduardo e multiplicar isso na Bahia inteira, né? Cultivo, cultura. E nós vamos investir bastante nisso. A gente não muda o país se a gente não mudar a mentalidade do povo. Agora, esse negócio de levar a capital federal para lá é absurdo. Uma capital federal igual Brasília produz mais de 200 bi de PIB. Você levar isso para o Maranhão, você muda radicalmente. Aí você pega ali todos os estados em volta, vai dar uma explosão no Nordeste. Eu vim de lá para reforçar esse convite. Em Salvador, eu criei a conferência Vida Extraordinária. Sou professor de Direito e de Direita, Pablo. Então, vim da Federal, já imagina o que é que a gente enfrentou. Aí levamos Augusto Cury, Brunet, legal. E o próximo é você. Fala com o time, hein? Enquanto líder político, queremos Francisco contigo. Escreveu ali, exagerado, obrigado. Sabe que isso não é possível. É só escrever lá na Constituição Federal, tem 513 deputados, pegar 2/3 deles e colocar na Constituição Federal, depois regulamentar isso com uma normativa, uma legislação infraconstitucional, só isso. Se você quiser aula de direito, ainda a gente explica. E te conto na história como é que foi. A Constituição de 1800 destinava a área de 14 e poucos mil quilômetros quadrados, que é Brasília, no Planalto Central. Nenhum presidente que foi passando conseguia apertar. Juscelino Kubitschek estava em 5º lugar para presidente, lá em Jataí, Goiás. Um cara falou, você vai aplicar a Constituição? Aí ele não sabia o que era. O cara falava, você vai aplicar a Constituição? Você vai fazer o que está lá na Constituição? Aí ele apelou com esse senhorzinho, que o evento era para ter 10 mil pessoas, choveu, e o Juscelino estava ele mais 20 lá só no evento, e o senhor ficou enchendo o saco dele. Aí ele falou tantas vezes desse negócio, aí perguntou para o Juscelino, você vai fazer o que está na Constituição ou não? Juscelino, eu vou. Aí um cara pegou e falou, ele vai, você vai transferir a capital federal para cá? Ele achava que o Planalto Central era lá, né? Aí ele falou, vou. Rapaz, ele estava em 5º lugar para presidente. Quando ele vai para o Rio de Janeiro era a capital federal, o povo já estava esperando ele com ovo lá. Porque o que você falava num lugar não tinha rede social, os caras soltavam no rádio, soltavam no impresso. Rapaz, chegou lá no Rio de Janeiro, que tanto de jornalista, você vai tirar a capital federal daqui? Vou, toma ovo. Quando ele falou vou, ele sai de 5º lugar e ganha a presidência do Brasil. E para memória de poucos, ele construiu a capital federal em 1000 dias. 1000 dias é um número extraordinário de menos de 3 anos. Você imagina o progresso que esse cara não fez, porque o Brasil, 80% dele até 1950 era costeiro. Aí o Brasil vai e começa a ter o Brasil central por causa de um cara. Você me chama de exagerado, eu não estou falando nada demais. Você vai pegar e colocar trem-bala no Nordeste e rasgando o litoral brasileiro todinho. Aí você fala, mas isso custa trilhão. Mas quem que vai pagar? As empresas que vão administrar o negócio, os estados, o município, e todo mundo de forma financiada para pagar em 20, 30 anos e você usufruir agora. Eu acho que você que é bobo de não imaginar isso. Por que um país tão rico não tem infraestrutura para isso? Por causa da sua mentalidade. Quando você fala, você é um exagerado, é porque você não entendeu o que dá para fazer. Você imagina. O tanto de empresa pronta para fazer isso. Imagina, 8 mil quilômetros de praia. Você imagina a gente colocar trem-bala nisso aí. O próprio brasileiro não conhece o Brasil. Se a gente criasse um movimento do brasileiro conhecer o Brasil, o negócio ia explodir. 1 a cada 2 brasileiros nunca saiu do próprio estado. Ou seja, se você pôr um trem-bala, o cara não vai entrar nesse trem? Bora chegar em 3 horas ali na Bahia. VAP! Aí o cara chega na Bahia, 3 horas é exagero. Mas ó, isso é exagero. Uns 4 horas e pouco, nós mandamos um trem-bala lá. Vai lá, próxima pergunta.
Pablo, eu tenho uma sócia efetiva, que só está lá na empresa, mas atualmente ela não produz, não trabalha. Pode ir direto no como. Como eu faço para demiti-la? O que te falta? Eu acho que impulso ou canalização emocional para não me sentir culpada de fazer ela sair do negócio. Faz agora, às vezes ela tá vendo. Vamos lá. Vai. E aí, minha sócia, você quer sair da sociedade, deixar eu seguir e prosperar? Olha que bonito. Tá num jeito, modo político. Ela vai falar, não, quem tiver incomodado, eu sou ela, tá? Incomodados que se retirem. Ela é mais ou menos assim. Boa. Então, às vezes é melhor você dar um negócio pra ela. Você não pode dar esse negócio pra ela e ir embora? Não, porque assim, o negócio, eu sou chefe de cozinha, tenho um restaurante, e eu entendo da parte operacional e funcional. Você pode ficar em paz. Daqui em 3 minutos, se ela não estiver ao vivo, ela vai receber esse corte no celular. Ela vai receber esse corte. Então, eu cuido da parte operacional, e eu entendo desse segmento do chão de fábrica. Ela fazia parte administrativa, mas, de repente, ela decidiu ir deixando, e hoje faz um ano que ela simplesmente só dá opiniões. Não gostei disso, não gostei, não concordo. Faz o seguinte, então eu vou te contratar como consultora, você fala para ela, vamos desfazer a sociedade por tanto tempo que eu sei que você vai ficar preocupada, ela tira a renda desse negócio, não tira? Hoje, baixíssimo, porque ela deixou de produzir, a empresa também. Não fala, eu te dou consultoria tantos meses, aí você arruma a sua vida e sai fora. Então, se ela gosta de dar opinião, ela vai aceitar. Ou não. Se ela não aceitar, dá o negócio para ela. Vocês não estão entendendo, né? Porque às vezes vocês ficam focados demais e apegados num negócio que se você largar a pessoa e começar do zero é mais barato e mais rápido. Eu sei como é que é isso. A mentalidade miserável não deixa abrir mão das coisas. Eu comecei a prosperar muito, que às vezes eu olhei para o negócio e falei, pode ficar com isso aí para você. Rapaz, se perder minha paz já tá caro. A pessoa que dá conta de afligir minha alma com uma energia, eu falo, cara, fica com esse trem pra você que vai ficar mais barato para mim.